Olá, turma! Hoje, na nossa videoaula de ciências, vamos dar continuidade aos nossos conteúdos no capítulo 4, que tem como tema eletricidade e magnetismo, ok? Então, aí você pode estar pegando o nosso livro na página 50, capítulo 4, certo? Então, vamos lá? Olha só, vamos começar a nossa videoaula de hoje com uma pergunta: de onde é que vem a eletricidade? Eletricidade que nós utilizamos no nosso dia a dia e é tão importante para a nossa vida. Às vezes, quando falta energia, principalmente nós que vivemos num clima tão quente, né, do nosso estado, sentimos muita falta. Por quê? Porque a energia elétrica ela é muito útil na nossa vida para a gente realizar diversas tarefas e estar informado, conectado com o mundo através dos aparelhos, tá? Que o mundo contemporâneo nos oferece. Então, o nosso corpo e os objetos, eles podem ficar eletrizados, tá? Com atrito com outros materiais, certo? Então, o atrito é o quê? É quando você faz assim com a mão, né? Então, dois corpos estão em movimento, tá? Provocando um atrito. E a eletricidade é um conjunto de fenômenos que envolve cargas elétricas. Essa forma de energia ela está presente no nosso cotidiano, né? Como eu já falei, nos aparelhos eletrônicos e na natureza também, sob a forma de relâmpagos, né? Que os relâmpagos são fenômenos naturais que também têm cargas elétricas, ok? Os eletrodomésticos funcionam com a energia que é transmitida pela corrente elétrica e que são as cargas elétricas em movimento, tá? O atrito, ele pode ser, tá? Uma das fontes de eletricidade. É o contato intenso e repetitivo entre dois materiais, tá? O movimento com pressão de um material sobre outro. Aí ó, o rapaz está empurrando uma caixa, né? Que está tendo um atrito, tá? Ele está tendo uma força empurrando, tá? Um contato intenso e repetitivo, ok? O atrito, ele produz cargas elétricas. Cargas elétricas são propriedades de certas partículas que são fundamentais em força de uma das outras, ok? Então, uma descarga elétrica, elas têm, tá, bastante eletricidade, tá? Então, as nuvens, elas têm descargas elétricas, tá? E não param de se movimentar, tá? As nuvens estão em intenso movimento, tá? Constantemente. A gente já pode até observar, olhando o céu. E no interior das nuvens existem partículas de gelo que se chocam e ficam carregadas de eletricidade. Às vezes, a quantidade de eletricidade das nuvens é tão grande que acontece uma descarga elétrica em direção ao solo. Os raios, né, que são faíscas enormes que acontecem entre as nuvens e o solo ou apenas entre as nuvens, tá? Então, uma tempestade, né? Você pode olhar para o céu, tá? E observar, que nem na imagem, ó, né? São faíscas, né? Bem enormes, tá? E toda a vizinhança de um local onde cai um raio fica iluminada por um intenso clarão. Esse intenso clarão, ele é chamado de relâmpago. E aquele grande barulho que a gente ouve, né? Chamamos de trovão. Então, raios, relâmpagos e trovão, tá? São fenômenos diferentes. Podem acontecer ao mesmo tempo? Sim, raios são as... Quando ocorre aquele intenso clarão, tá? Que é de forma bem intensa, fica tudo iluminado, é o relâmpago, tá? E o trovão é o barulho, ok? E onde é mais comum os raios caírem?
os raios, na maioria das vezes, caem nos pontos mais altos de determinado lugar, tá? Nos prédios, por exemplo, vocês podem observar na imagem, certo? Mas os prédios, aqueles prédios bem altos, eles possuem equipamentos, tá? Que atraem os raios para não provocar prejuízo. Esses equipamentos são os para-raios, que vocês podem aí estar observando na imagem. Aqui é um para-raio, tá? Ele é de metal, certo? E ele tem a função de estar ele tem a função para-raio de estar protegendo as construções e os aparelhos elétricos contra fortes descargas elétricas, certo? Porque os raios, tá? Eles podem provocar danos, tá? Na natureza, tá? Ao homem, queima, né? Quando há forte carga elétrica, queima os aparelhos eletrônicos. E os para-raios, eles têm a função de proteger, tá? E geralmente eles ficam no alto dos prédios. Essa ponta aí de metal, tá? Que vocês estão vendo na imagem, ok? E como se proteger dos raios? Evite ficar debaixo de árvore, não fique dentro da água, de piscinas ou do mar, tá? Evite contato com a água. Fique dentro de casa e longe de janelas e de aparelhos eletrônicos, tá? Porque eles geralmente atraem, tá? Por ser objetos, principalmente os aparelhos eletrônicos, por ser objetos de metais, tá? Tá? Calçar um chinelo, tá? Um calçado de borracha, porque a borracha, tá? É o quê? É um mau condutor de eletricidade, tá? Barra, tá? Essa descarga elétrica e pode evitar que você, tá? Seja atingido, certo? Então, no Brasil, a maioria das casas recebe eletricidade e elas são produzidas nas usinas termoelétricas e principalmente, a maioria, nas usinas hidrelétricas. Nas usinas hidrelétricas é produzida a energia pela força da água, tá? Na nossa cidade, a energia elétrica, ela vem da usina hidrelétrica de Boa Esperança, que fica na cidade de Guadalupe, aqui é uma cidade próxima à nossa cidade, tá? E as termoelétricas, elas produzem, tá, a eletricidade por meio do vapor, tá? Por meio do calor, ok? Aí na imagem, vocês podem estar vendo a usina hidrelétrica de Itaipu, a maior usina hidrelétrica do Brasil, certo? Então, existem materiais que são bons condutores de eletricidade. Então, um exemplo desses materiais que conduzem bem a eletricidade são os fios metálicos, tá? São exemplos de materiais, tá? Nos quais a eletricidade passa com mais facilidade. Então, os metais, eles são materiais que são bons condutores de eletricidade. Aí você pode estar vendo, tá? Um fio elétrico, que tem nos equipamentos, nas tomadas, né? Acompanham as tomadas, os fios, né? Dos aparelhos eletrônicos. Então, esses fios por dentro, eles são metálicos, tá? A maioria são de cobre, que é um metal, ok? E por fora, para evitar o choque elétrico, eles são revestidos, vocês podem estar vendo, de amarelo, colorido, azul, vermelho. Eles são revestidos de plástico, tá? Ou de borracha, porque evita o choque elétrico, porque a borracha e o plástico são materiais mal condutores de eletricidade, ok? Então, por isso que quando tiver um temporal, chovendo, trovejando, é importante que você esteja com um chinelinho, um calçadinho de borracha, tá?
porque a borracha é um mau condutor de eletricidade, ok? E vai barrar o choque elétrico. Então, os ímãs, eles têm energia também, a qual manifesta com uma força chamada de magnetismo. Essa força atrai, ou seja, puxa, apenas os objetos feitos de ferro ou níquel, tá? Um exemplo onde a gente pode estar encontrando o magnetismo, ou seja, o ímã, é nas bússolas, tá? As bússolas, a agulhinha, tá? Ela é feita pelo magnetismo, tá? Ela é feita de ferro ou níquel, tá? Que as bússolas são instrumentos utilizados para estar o quê? Direcionando a localização, se está na direção norte, sul, leste, oeste, certo? Muito utilizada nas navegações. A gente também pode estar vendo magnetismo, tá? Nos detectores de metais, que é utilizado em, certo? E os ímãs, eles podem ser naturais ou artificiais. Os ímãs naturais, eles são minerais com propriedade magnética permanente e esses ímãs são substituídos de magnetita, tá? Que é outro metal. A maioria dos ímãs que nós usamos no nosso cotidiano é artificial. E o ímã, ele tem, tá? A zona dele norte e sul, tá? Que tem que combinar as duas partes para poder haver a atração. E a região onde ocorre, tá? Essa atração de um objeto é chamado de campo magnético, ok? Existe também outros materiais, certo? E todos os materiais, eles são constituídos de matéria. Toda matéria possui massa, né? E ocupa um lugar no espaço, ou seja, ela tem volume. Aí na imagem vocês podem estar vendo a balança, né? Medindo a massa. E do outro lado você pode ver o quê? Uma jarra medidora, medindo o volume, ok? Então, nós chamamos a relação entre massa e volume de um material de densidade. Quanto mais massa houver em um determinado volume, maior será a densidade de um material. Aí você pode observar, né, o gelo, tá? Ele está boiando na água. Por quê? Porque a densidade da água é maior do que o gelo. Agora, se a densidade do gelo fosse maior do que a água, ele afundaria, certo? Então, quando a gente fala de massa, quais são as medidas de massa? Quilograma, miligrama, tonelada. Quando a gente fala de volume, quais são as medidas de volume? Quando são líquidos, né? Litro, mililitro, ok? Então, a nossa videoaula de hoje, gente, nós falamos de eletricidade e magnetismo, que vocês deverão fazer uma leitura compreensiva das páginas 50 a 60 e só depois dessa leitura estar respondendo as páginas 61, 62, 63 e 64. Essa atividade, ela deverá ser enviada até o dia 2/12, quarta-feira, ok? Então, beijos e até a próxima, turma. Tchau, tchau!